Entre memórias e trajetórias, 40 anos do curso de História. A história é a busca, portanto, escolha seu objeto. Não é o passado, seu objeto é o homem, ou melhor, os homens no tempo. Já dizia o historiador Mark Bloch. A história não vive apenas nos livros, nos documentos ou nas datas que aprendemos a decorar. Ela vive nas pessoas, nas pequenas histórias, nos encontros, nas memórias, nas experiências vividas e nas marcas que cada geração deixa para o seguinte. Preservar a história é, antes de qualquer coisa, preservar vidas, identidades e pertencimento. O curso de História nasce disso, da missão do historiador, do estudo acerca de alguém que busca compreender os homens no tempo, dar sentir às suas trajetórias e impedir que o esquecimento silencie aquilo que nos constitui como sociedade. Em uma cidade marcada por acontecimentos e por uma história cultural, preservar a memória e também construir um futuro. Há 4 décadas, o curso de História da Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias, assumiu essa missão. Ao completar 40 anos de fundação, o curso celebra uma trajetória dedicada à formação de professores, pesquisadores e profissionais comprometidos com a valorização da história e da cultura maranhense. Desde a sua criação, o curso de História tem contribuído consideravelmente para a sociedade acerca da produção, do conhecimento, a pesquisa acadêmica e a preservação do patrimônio histórico e cultural da região. Ao longo desses 40 anos, com compromisso com educação e cidadania, a construção da memória coletiva, milhares de alunos passaram pelas salas de aulas do campus, levando para as escolas e comunidades o conhecimento adquirido no curso. Toda a história se inicia com o primeiro passo. Ao atravessar os portões da universidade pela primeira vez, seja no dia do vestibular, seja no início das aulas, cada estudante descobre um novo universo. A alegria da aprovação, frutos de tantos sonhos, esforços, expectativas, transformados em esperança. A curiosidade dá lugar ao encantamento. E aquilo que começou com uma escolha do curso torna-se pouco a pouco um grande amor. É nas salas de aula, nos corredores, nas pesquisas, nas visitas de campo, nas inúmeras experiências vividas ao longo da graduação que chama e cresce. O amor pela história se fortalece, assim como o desejo de ensinar, pesquisar e compreender o mundo por meio das histórias daqueles que vieram antes de nós. Porque escolher história é também escolher e preservar memórias, dar voz ao passado e contribuir para a construção de um futuro mais consciente. Mas eu sempre gostei da área de história porque tinha uma coisa que me ajudava, que era essa relação de criar diálogos consistentes, né? Foi uma descoberta de mim mesmo, né? Com as minhas crenças, com a minha fé, né? Desconstruir algumas coisas e reconstruir. Todo o processo ele foi de descoberta mesmo, mas acredito que no caminho certo foi quando eu paguei a disciplina de História Medieval. A História Medieval, para mim, foi uma disciplina, né, bastante importante dentro do meu processo formativo. Esses 40 anos, ele representa, primeiro, girada de chaves, né? Eu acredito que o curso de História, ele abre caminhos, ele revela caminhos que foram e são importantes para um processo de crescimento pessoal de todo mundo que passa por aqui. Não é qualquer chave, não é qualquer porta que o curso abre oportunidades. Ele abre a porta e as portas que vão transformar a sua vida. Então, todas as pessoas que passaram por aqui, e eu, né, me incluo nelas, nós tivemos transformações, né, do processo de crescimento, da intelectualidade, do processo de crescimento pessoal, porque aqui nós vamos aprender a uma coisa que é extremamente importante no mundo lá fora, né? Que é como a gente se relaciona com o outro. Então, 40 anos de história revela que todas as pessoas que passaram por aqui, elas passaram por processos de transformação em todos os sentidos da vida. Se desafiar é o princípio norteador de tudo, porque é dentro dessa relação que você vai olhar para as dificuldades e observar que essas dificuldades elas não vão fazer você regredir, mas elas vão fazer com que você entenda quem você é
e nunca conjugar o verbo desistir, mas persistir. Mas eu acho que entendendo que a relação com a vida é feita dessa forma. Crie planos, crie objetivos, trace metas, né? Porque se você faz esse processo, essa relação com o curso, ela vai agregando, né? E vai te transformando. Há memórias que permanecem guardadas em fotografias já amareladas pelo tempo. Outras sobrevivem nas histórias contadas durante os reencontros, nos abraços de quem retorna ao campus muitos anos depois, na emoção de rever antigos mestres e antigos companheiros de jornada. Cada lembrança revela que o tempo pode seguir seu curso, mas nunca apaga aquilo que verdadeiramente marcou uma vida. Também existem memórias silenciosas, aquelas construídas diariamente pelo trabalho dedicado dos professores, técnicos e servidores que fizeram da universidade um espaço de acolhimento, aprendizado e crescimento. Pessoas que contribuíram para que milhares de estudantes encontrassem ali um lugar de pertencimento e de construção de seus projetos de vida. O chefe de departamento, normalmente tinha reuniões, eu ouvia, anotava, claro, fazia aquelas anotações. E depois eu fazia, nesse tempo não tinha, logo no início não tinha computador. E aí eu lembro demais, tanto a professora Conceição como o professor Barradas, eles redigiam para mim, eu fazia e eles iam corrigir, muito, muito, muito profissionais, muito bacana todos. A Jorda também, mas quando a Jorda chegou já tinha computador, né? Aí depois foi que surgiu o computador, nós tínhamos o mimeógrafo, que qualquer coisa a gente recorria ao mimeógrafo, que era o Jaldemário, irmão da professora Maria do Carmo, que já faleceu. E o Jalden nos atendia, o mimeógrafo era lá por trás, onde hoje funciona a biblioteca. E assim, foi muito gratificante, fiquei um pouco frustrada depois que eu saí. Sinto muita falta, inclusive quando eu encontro alguém, parece que eu ganhei o dia. Quando eu conheço alguém, encontro assim, alguém de lá. Ao longo desses 40 anos, o curso de História tornou-se muito mais do que um espaço de formação acadêmica. Tornou-se um lugar onde diferentes gerações aprenderam que preservar a memória é preservar identidades, culturas, experiências e vidas. O lugar onde cada pesquisa desenvolvida, cada documento analisado e cada aula ministrada ajudou a fortalecer o compromisso com a educação, com a cidadania e com a valorização da história regional e nacional. Porque o tempo passa, as gerações se renovam, novas páginas continuam sendo escritas, mas as memórias permanecem, conectando passado, presente e futuro em uma mesma narrativa. Eu poderia citar como primeira um momento muito especial que a diretora do centro, a Isabel Dolores Leão Brito, ela convidou, na verdade, não foi convocar, foi chamar um aluno por curso, eu fui indicada, né? E para fazermos um teste no Banco do Brasil para um estágio remunerado via Universidade Banco. Então foi assim, um momento muito especial, tendo em vista que a escolha deu-se pela questão das notas, então pela dedicação do aluno no curso. Isso para mim foi assim, um momento ímpar. Um outro momento especialíssimo foi quando eu fui monitora do professor Carlos Vitor Furtado Machado e da professora Antônia Valtéria Melo Alvarenga. Então, foram 2 momentos especialíssimos na minha vida. Um outro super marcante foi o convite para trabalhar no Programa de Qualificação Docente PQD. E fui com a disciplina, lembro até hoje, Teoria da História, que seria o professor Alcebiades Costa Filho, que ministraria a disciplina, e eu fui indicada por eles, né, por um grupo de professores para ministrar esta disciplina. Então, eu chamei assim de o grande teste. Como estudante, né, eu na verdade, já era especialista
E foi assim uma oportunidade, algo que me marcou muito, porque eu tive uma experiência exitosa fora de Caxias como professora. E o curso em si, os estágios, eu tive a grata satisfação de ter a professora Raimunda Barros Borba, né, como professora orientadora da prática, e dei aula, nunca esqueci, no Centro de Ensino Aloysio de Azevedo e no Thales Ribeiro Gonçalves. Duas escolas que eu gostaria de ter estudado e não tive a oportunidade, e assim eu fiquei muito contente com a experiência. Em 2014, a professora Salane e a professora Joana me convidaram para fazer parte do grupo de pesquisa. Até então, entrei como ex-aluna e participei de um projeto que foi desenvolvido no Instituto Histórico sobre acervos. E de 2014 para cá, eu não abandonei o grupo, né? Continuei no grupo, pesquisando, participando do grupo, me tornei, como elas dizem, uma das coordenadoras com ela, mas eu não me vejo assim, ainda me vejo aquela aluna que está sempre em busca de aprender um pouco mais. Eu não me sinto como uma das organizadoras do grupo, né? Ainda me sinto esta aluna que está lá para aprender a cada dia mais. E em relação ao meu trabalho, hoje eu trabalho aqui na Secretaria do Curso de História. Eu amo o trabalho que eu faço aqui, eu gosto de estar em contato com os alunos, já passei por alguns professores que depois se tornaram os meus chefes aqui, como a professora Jordânia, como o professor Eloy, e atualmente a gente está na gestão do professor Jackson, né? Então, cada gestão uma experiência e um aprendizado novo. Eu sempre vejo as fases que eu vivenciei aqui, né? Porque eu já estive na universidade enquanto aluna, já estive enquanto bolsista, já estive como professora e atualmente estou como secretária de curso. Então, eu vejo quantos desafios o curso e a universidade vêm passando ao longo dos anos, né? E estar aqui durante esses 40 anos desse curso, né, que comemora este ano, é de suma importância, porque eu vejo as gerações passando, eu vejo o quanto a universidade transforma as vidas, né? De alunos, de professores, e o quanto essas mudanças elas impactam na cidade. O curso cresceu juntamente com a universidade e com a sociedade. Acompanhou as transformações do ensino superior, ampliou seus horizontes, fortaleceu a pesquisa, consolidou projetos de extensão e reafirmou, a cada geração, seu compromisso com a formação de profissionais críticos, éticos e comprometidos com a construção do conhecimento. Essa trajetória foi escrita por muitas mãos. Foi construída pela dedicação de professores que fizeram do ensino uma vocação e da pesquisa um instrumento para ampliar horizontes. O curso de História ele tem conseguido formar bons profissionais, né? E assim, os profissionais da área de História, principalmente nesses últimos 20 anos, que eu tenho participado da vida da UEMA, são pessoas muito preocupadas em, em ter uma projeção social, mas não uma projeção social no sentido pessoal, mas uma contribuição para a comunidade, uma contribuição para a sociedade, no sentido de fazer com que as pessoas possam avançar. Eu acho que uma grande contribuição nossa enquanto professores é poder salvar as pessoas enquanto gente, tá entendendo? Às vezes, muito mais do que o conhecimento, eu acho que passar posições de vida, afetividades, essas coisas elas são muito importantes, elas salvam as pessoas. Então, eu acho que nesses 20 anos, nós da UEMA, enquanto professores no curso de História, todos nós, nos preocupamos sempre muito com as pessoas, né? Antes dos alunos, a gente tá pensando na pessoa, né? Então, acho que isso tem contribuído muito. E a gente tem conseguido pessoas que estão saindo da universidade para trabalhar no ensino fundamental, com essa
com essa ideia de contribuir, com essa ideia de ajudar as pessoas a avançar socialmente, né? Ah, não sei, eu sou muito apaixonado por história. Então, eu acho que o curso de história, eu digo isso muito para vocês em sala de aula. O curso de história é um curso que as pessoas são pessoas muito preparadas, né? Nós lemos muito, nós ouvimos muito, nós conversamos muito, né? E a universidade existe para resolver os problemas da sociedade. É isso que é uma universidade. E aí, no curso de História, a gente tem a oportunidade de fazer uma discussão da vida, do mundo, né? Não é ler textos. A gente lê os textos para poder compreender o mundo. Na universidade é para isso. As leituras e nossas escritas é uma tentativa de compreender o mundo. Então, assim, acho triste que se alguém vem para o curso de história e não consegue nada. Meu Deus, como é que não consegue nada? Um curso de história é tudo que alguém possa imaginar de bom para poder conhecer o mundo, né? Não sei se é um conselho, eu estou fazendo um elogio à nossa área de conhecimento e nossa área de trabalho, que eu acho uma coisa fantástica. Eu não sei o que eu seria se não fosse um estudante de história. Toda caminhada é feita de desafios. Houve mudanças, adaptações e novos tempos que exigiram criatividade, dedicação e compromisso. Mas cada obstáculo enfrentado fortaleceu ainda mais a identidade do curso e reafirmou sua importância para a universidade e para a sociedade. É um divisor de águas, quem era a Joana antes e depois do curso, né? Eu sempre fui muito interessada pelas questões do curso, principalmente dentro de uma formação política, né? O curso de História nos ajuda muito essa formação política, a entender a nossa realidade política, social e econômica, mas, sobretudo, ter uma consciência política importante por conta, né, de nós enxergarmos essa realidade. Então, assim, participar do movimento estudantil é participar, né, do engajamento político dentro da universidade. Ou seja, quando nós pensamos em fazer um movimento estudantil, é trazer a possibilidade dessa discussão dentro do próprio curso de História, né? Eu participei de uma greve, a greve de 2001, que é muito recorrente, né? Sobre, por exemplo, o que foi essa greve de 2021? O que nós estávamos reivindicando enquanto curso? Eu estou aqui debaixo do pé de amêndoa, né? É muito significativo para mim. Nós estudávamos muito aqui, tinha aula demais nesse exato lugar aqui, que não era essa formação aqui, era uma outra arquitetura, mas ele permanece. Então, nós assistíamos aula aqui com o professor Alcebiades. E aí nós almejávamos, né, a mudança do campus. Mas que mudança era essa? Uma mudança de estrutura mesmo. Era muita gente, nosso tempo de estudo era de 4 horas, 16 horas até as 22 horas, e a gente não tinha mais salas. O curso de História já estava recebendo muita gente. Aliás, o campus já estava recebendo muita gente, né? Os vestibulares são 2 entradas por ano, então não comportava mais o tanto de acadêmicos que o campus estava recebendo. Então, assim, não tinha sala para todo mundo, né? E nós, do curso de História, muitas vezes nós assistimos a aula aqui debaixo do pé de amêndoa com o professor Alcebiades. E aí, com essa questão do movimento, do engajamento, eu sempre fui muito presente nesse sentido de tentar aprender o que era movimento estudantil. Então, nós fomos conhecer, eu participei do Centro Acadêmico, que é o CA de História, do DCE, que é o Diretório Acadêmico. Então, nós firmamos uma parceria com todos os outros cursos e nós deflagramos uma greve. Né? Nós fizemos um movimento com todos os cursos e deflagramos uma greve. Nós só iríamos voltar para a aula, isso acontece em abril de 2021, isso acontece em abril de 2001. Nós fechamos a universidade, né? Eu lembro que na época era o professor Valdir Maranhão, que era o reitor, ele veio, né, para conversar,
para ver as nossas reivindicações, e o que nós estávamos reivindicando era melhorar a estrutura da universidade, ou seja, ampliar as salas de aula, né? Então, a greve de 2001 resultou na criação, na construção, melhor dizendo, do pavilhão C. O curso de História tem muito significado. Quando eu terminei a licenciatura curta, aí passou o EMA plena. Aí veio História e veio Geografia. De que eu quero História porque eu não sei desenhar. E Geografia você tinha que desenhar, né? Aí eu fiz o curso de História. Muito bom. Encontrei uma turma amiga, aquele pessoal de Teresina. E foi muito bom o curso de História. Representa muita coisa. O curso de História, para mim, é como se eu tivesse engateando e começasse a andar. E fui aprendendo. E quando eu vejo hoje meus alunos, fico muito feliz. Daqueles que seguiram à frente, outros que pararam, terminaram o curso e pararam. Para mim, a UEMA é uma mãe. Eu digo muito isso aqui, a UEMA é uma casa boa, que ela nos recebe com muito carinho. Viu? E segue em frente. Quarenta anos de história da UEMA, 40 anos de dúvidas, de divergência, e a UEMA está lá, firme e forte.